Olá, sou David Bilzik. Bem-vindo à nossa última sessão de nosso estudo do livro Caminho, Verdade, Vida, discipulado como uma jornada da graça. Na última sessão, falamos de como a paciência e uma visão de muitos anos é necessária para uma jornada da graça. A graça sustentadora de Deus se manifesta a si mesma, numa parceria entre o divino e o humano. Deus inicia, nós respondemos. Deus chama, nós escutamos. Deus guia, nós obedecemos. Deus empodera, nós trabalhamos. Em nosso tempo juntos hoje, vamos nos focar no capítulo 6, Graça Suficiente. Em Jesus Cristo e através da presença do Espírito Santo, a renovação da vida humana é vivenciada pela graça preveniente, a graça salvadora, santificadora e sustentadora. Esta última expressão bíblica da graça é, para mim, a mais misteriosa de todas. Já se perguntou por que aqueles que parecem ter uma vida fácil podem parecer tão distantes de Deus, enquanto os que estão atravessando as águas mais profundas e lidando com maiores lutas pessoais frequentemente sentem a proximidade íntima com Deus? À primeira vista, ambas as observações parecem contraintuitivas. É lógico que aqueles com menos problemas seriam mais felizes e cercados por uma paz maior do que aqueles que passam por um profundo sofrimento. Mas, normalmente, o oposto acontece. Como explicamos este paradoxo? As Escrituras nos lembram que uma das especialidades de Deus é redimir todas as coisas, mesmo quando o mal é intencional. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E o apóstolo Paulo nos recorda: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. José não disse que Deus fez com que seus irmãos o vendessem como escravo para o Egito. Ele disse que Deus não deixaria que suas más intenções tivessem a última palavra. Paulo não disse que Deus faz com que coisas más aconteçam ao seu povo. Pelo contrário, disse que Deus é fiel para operar em tudo, tanto o bom quanto o mal, para pegar o que parece ser destrutivo e quebrado e torná-lo curador e santo. Essas escrituras explicam por que aqueles, em Cristo, que enfrentam maior sofrimento são os que experimentam maior paz. Algo acontece na vida de um discípulo plenamente consagrado de Jesus, que ao longo da jornada da graça passa por circunstâncias difíceis e situações exigentes. Eles experimentam a graça suficiente de Deus em sua fraqueza, para sustentá-los e fornecer o que é necessário em suas maiores lutas. O apóstolo Paulo falou sobre a graça suficiente no contexto de sua segunda carta à igreja do primeiro século em Corinto. Ele conta que tinha um espinho na carne. Nem a origem, nem as especificidades do espinho são totalmente claras. Não sabemos se o problema era físico, emocional ou relacional. O que está claro é que isso se tornou um fardo tão pesado para Paulo que se referiu ao espinho como um mensageiro de Satanás para me esbofetear e para lembrá-lo de sua fragilidade. Ele implorou a Deus que o retirasse, removesse a sua deficiência, e ao que parece, isso o fez um líder mais forte e melhor para a igreja. Antes de explorarmos mais o espinho, vamos nos lembrar que Paulo era um homem forte. Ele não era fraco espiritualmente. No Novo Testamento, Paulo descreve em detalhes seus sofrimentos como apóstolo. Ora, trabalhei muito mais do que eles. Fui muitas vezes encarcerado. Fui espancado mais do que posso contar. E em vários momentos estive às portas da morte. 5 vezes levei as 39 chibatadas dos judeus. 3 vezes espancado pelos romanos. 1 vez fui apedrejado. Naufraguei 3 vezes e fiquei 1 dia e 1 noite perdido no mar. Em viagens difíceis, ano após ano, tive de atravessar rios, enfrentar ladrões, lutar com amigos e inimigos. Estive em risco na cidade, em risco na zona rural. Enfrentei perigos sob o sol do deserto e em tempestades no mar. Também fui traído pelos que pensei ser meus amigos. Sei o que é trabalhar duro, passar noites longas e solitárias sem dormir.
Já fiquei muito tempo sem comer. Sofri com o frio e com a falta de agasalho. Sem mencionar a pressão e a ansiedade contínuas de lidar com igrejas problemáticas e membros intolerantes na igreja. Paulo suportou tudo isso e muito mais por amor a Cristo. Você já está convencido de que Paulo não era fraco, nem um resmungão? Isto nos leva a supor que qualquer que fosse o espinho, não era algo insignificante para Paulo. Paulo refere não menos que 3 vezes que implorou a Deus que lhe retirasse o espinho, uma forma bíblica de dizer eu insisti pedindo. Paulo está nos conscientizando que ele estava passando por situações muito perigosas. Ele carregava um fardo que o esmagava e podia sentir-se tropeçando em seu próprio peso. Não era uma coisa pequena aos olhos de Paulo, e por isso ele orou por cura. O Senhor respondeu à sua oração, mas não da maneira que ele esperava. Não, Paulo, você vai continuar com o espinho, mas quero que saiba, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você é mais forte em seus momentos mais fracos quando estou contigo do que em seus momentos mais fortes sem mim. A minha força é aperfeiçoada em sua fraqueza. A graça suficiente é a maneira do Senhor nos dizer: quando você chegar ao limite de suas forças, eu lhe darei minha força sobrenatural. Quando sua energia acabar, minha energia será vivificada em você. Quando você não conseguir seguir adiante, eu vou buscá-lo e carregá-lo. Descanse em meus braços durante algum tempo. Existe uma parábola poética moderna e bem conhecida chamada Pegadas na Areia. Um homem sonhou que estava caminhando na praia, ao lado de Jesus. Pelo céu passavam cenas da sua vida. Para cada cena boa e má, ele percebeu que eram deixados 2 pares de pegadas na areia, um que lhe pertencia e outro que pertencia ao Senhor. Quando a última cena apareceu, o homem percebeu que era o momento mais difícil e doloroso de sua vida, e percebeu que havia apenas 1 par de pegadas. Isso o incomodou muito e interrogou o Senhor. Senhor, quando decidi segui-lo, me prometeu que andaria ao meu lado e falaria comigo durante todo o caminho, que nunca me deixaria ou viraria as costas. Como é que no momento mais sombrio da minha vida havia apenas 1 par de pegadas na areia? Por que me deixou quando eu mais precisei de ti? Jesus respondeu: Meu precioso filho, eu amo e nunca te deixei, principalmente nas horas de provação e de sofrimento. Quando você viu na areia apenas 1 par de pegadas, foi porque eu estava carregando você no colo. Se alguém pudesse imaginar a graça preveniente na forma de uma imagem, seria um pastor perspicaz, um pai à espera, um beijo ao despertar. Se a graça salvadora fosse uma imagem, seria um abraço, uma adoção, uma reconciliação. Se a graça suficiente fosse uma imagem, seria alguém sendo carregado nos braços divinos. Pegadas na Areia é mais do que uma parábola. É uma história da vida real que eu vi várias vezes. Em meus anos como pastor, havia pessoas em minhas congregações passando por sofrimento agudo e luto agonizante. Alguns tão severamente que eu me perguntava como tinham forças para sair da cama pela manhã. Pessoas que se encontravam tão no limite de suas forças que eu, usando a frase de Eugene Peterson, podia sentir o desespero delas em meus ossos. Então, as ouvia dizer: Pastor, eu não consigo explicar. Não faz qualquer sentido. Sei que deveria me sentir arrasada por tudo isso, mas me sinto, e eles usavam exatamente essas palavras, como se estivesse sendo carregada. Estou profundamente triste com esta perda, essa doença, essa morte, essa traição, e eu deveria estar desmoronando, mas há uma paz em minha mente e uma tranquilidade em meu espírito que é inexplicável. A única maneira de descrever é que é como ser graciosamente sustentado nos braços eternos. Um par de pegadas, graça suficiente. Em tempos difíceis, a fé não é uma questão de quão fortes somos ou quanta fé temos. Nos momentos mais sombrios, a fé é realmente uma questão de quão forte Deus é.
Não importa o que encontramos na jornada, a graça de Deus é suficiente para nos sustentar e seu amor é forte suficiente para nos fazer atravessá-la. Lembremo-nos que não importar o que aconteça na vida, significa que Jesus Cristo está nos carregando e nunca nos deixará. Ao longo da jornada da graça, a graça suficiente de Deus se apega a nós de várias maneiras, mas uma das maneiras mais importantes é através do corpo de Cristo. Não devemos nos surpreender que quando oramos para que Deus se revele em nossa dor, Ele venha na forma de um cartão ou de um telefonema de uma pessoa em nossa igreja dizendo: "Você é amado, estou orando por você, o Senhor está contigo." Às vezes, entramos na comunhão da igreja carregando o que parece ser um fardo insuportável, e um irmão ou irmã em Cristo nos abraça e diz: "Tenho pensado muito em você ultimamente. Quero que saiba que é amado e que eu tenho orado por você." É milagre dos milagres. A presença encarnada de Jesus nos rodeia, quase como se Ele estivesse nos carregando naquele momento, nos carregando pelos momentos mais desafiadores de nossas vidas. Não é por acaso que escrevi este capítulo durante a pandemia da Covid-19, um tempo de grande incerteza e profundo sofrimento. Algumas semanas atrás, estava lendo a Bíblia e me deparei com uma das 7 coisas que Jesus disse na cruz antes de morrer: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." Das muitas coisas a serem aprendidas com esta oração de Jesus, a que mais se destaca para mim no deserto da Covid-19 é que há uma vasta diferença entre uma vida que é tirada e uma vida que é dada. Jesus deixou claro no Evangelho de João: "Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou." Ele dá a sua vida livre e voluntariamente. A morte de Jesus não foi um final trágico para uma vida promissora ou a decepção de uma missão fracassada. A cruz era o plano cósmico de Deus para nos resgatar das trevas e das garras da morte dos principados e potestades. Assim, o sacrifício de Jesus não foi imposto. Ele o abraçou voluntariamente por nós. Ele sabia que estava nas mãos de Deus e, por isso, podia dizer: "Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la." Deveríamos refletir e nos perguntar: a nossa vida está sendo dada ou tirada? Há uma grande diferença entre as duas coisas, principalmente em relação à questão da confiança. "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." Significa que confiamos que a nossa vida está sendo dada por algo maior e mais belo do que aquilo que poderíamos realizar sem o nosso Pai Celestial. "Nas tuas mãos" é uma oração de total rendição, porque no fundo é uma declaração de que estamos nos retirando das mãos de outras pessoas e circunstâncias, incluindo nossos próprios planos e propósitos, e estamos colocando voluntariamente nossas vidas nas mãos de Deus. Em um sentido poderoso, é redefinir e reimaginar as experiências de nossa vida, permitindo que as coisas aconteçam conosco ou nos colocando aos cuidados de Deus para ordenar nossos passos. Uma coisa é nos tirarem algo, a outra é entregar. Pode ser uma perda ou uma rendição. Jesus nos apresenta o poder chocante do sacrifício. Ele nos mostra que, ao nos rendermos a Deus, somos capazes de transformar algo que parece uma perda para todo mundo em algo que é um ganho para todo o mundo. Quando Frederick Buechner diz sacrificar algo é torná-lo santo, dando por amor, ele quer dizer que, mesmo que alguém esteja tentando arrancá-lo de nossas mãos, mesmo quando parece estar fora de nosso controle, ainda podemos decidir como vamos deixá-lo ir. Ainda podemos abrir as mãos no último momento e revelar o que os outros pensavam que estava sendo tirado de nós e o que as circunstâncias pareciam estar roubando de nós. Podemos santificá-lo, fazendo-o por amor, entregando-o a Deus. Na experiência surreal da pandemia do Covid-19, em que os dias se tornaram semanas, é fácil sentir que algo estava sendo tirado de nós. Sentimos medo, ira, incerteza e fora de nossa zona de conforto. Temos uma escolha a fazer. Podemos bancar a vítima e dizer:
algo está sendo tirado de mim. Ou podemos entregá-lo a Deus e dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nos rendemos aos teus planos e propósitos. Nossas vidas não são nossas. Nós as entregamos porque pertencemos a ti e entregamos por amor, para que possas santificá-la. Isso exige certa confiança de nossa parte, mas a recompensa é a paz absoluta de saber que as nossas vidas glorificam a Deus, que elas não são acidentes aleatórios ou falhas, mas que os nossos dias estão em suas mãos. Na verdade, mesmo em nosso sofrimento, somos mantidos em seus braços. Nem mesmo uma pandemia global dita o propósito e o significado de nossas vidas. Ninguém rouba a nossa vida. Nós a entregamos. Essa é a realidade da nossa esperança. Somos mais fortes nos nossos momentos mais fracos quando o Senhor está conosco do que em nossos momentos mais fortes sem Ele. Temos essa certeza para a jornada da graça. Sua força é aperfeiçoada em nossa fraqueza. E essa é a esperança que não nos decepciona. Deixemos que Pedro tenha a última palavra sobre a graça suficiente. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Os cristãos nascem, os discípulos são feitos. A semelhança de Cristo é o nosso destino. A graça guia a nossa jornada.